Flaviana, boa noite, doutor. Existe uma forma de liberar os hormônios do estresse? É o que a gente trabalha aqui, não é? Você não é que liberar, você diminuir o excesso de produção de hormônios de estresse, que é a hiperestimulação do organismo. Essa hiperestimulação causada pelo excesso de produção de cortisol e adrenalina, ela precisa ser diminuída. E é diminuída através da psicoterapia, das meditações, dos exercícios de relaxamento, de várias atividades que você pode fazer para se libertar do excesso de produção de hormônios de estresse, cortisol, adrenalina, que é o mecanismo da ansiedade que a gente sempre fala aqui. Então, à medida que você pratica todo esse conjunto de ações, você vai gradativamente diminuindo a produção excessiva de hormônios de estresse e voltando ao seu nível basal de equilíbrio. Aqui no Instagram, ansiedade deixa peso e pernas fracas, Giovanni Bastos. É assim, né? A famosa fraqueza nas pernas, o peso nas pernas, ele é comum na ansiedade mesmo, porque você vai estar bastante excitado, né, com uma super excitação do seu organismo, e isso traz um cansaço grande, porque a descarga de energia, a descarga de hormônios de estresse, de adrenalina e cortisol é muito elevada. Então é natural que você tenha essa sensação de pernas fracas e peso nas pernas mesmo, né? Mas lembra, isso não é grave, parece que é grave, mas não é, e à medida que você trata, volta ao normal gradativamente, né? André Tenório, a ansiedade generalizada faz o estômago ter uns barulhos estranhos, borbulhos, principalmente quando eu tomo água ou como algo assim. O sistema digestivo ele vai ficar todo afetado com a ansiedade mesmo. Então, estômago, intestino, você vai ter sintomas estranhos e sensações estranhas mesmo. Isso é comum na ansiedade porque há uma alteração em todo o organismo mesmo, né? Assusta, as pessoas ficam preocupadas, achando que é alguma coisa grave, mas claro que é importante você fazer exames médicos para tirar toda dúvida sobre se existe algum problema orgânico médico, mas não tendo, fica tranquilo, é só uma alteração que é tratável com a psicoterapia. Aqui no TikTok, Paola Mello, estou agora com desespero nos olhos, parecendo pânico e muito enjoo. Com desespero nos olhos. Os sintomas eles estão muito intensos, os problemas da visão nos olhos também são muito assustadores, né? Mas o que a gente sempre trabalha aqui com vocês, o que eu sempre indico é diminuir o desespero com os sintomas. Parece que é uma coisa muito grave, muito ruim, mas busca se acalmar, sentar, descansar, praticar um relaxamento, uma meditação, para que você possa pouco a pouco ir vivendo esses sintomas com menos catastrofização. Porque à medida que você diminui a catastrofização, você diminui a pressão psicológica e, consequentemente, há um relaxamento, há uma tranquilidade maior. O Islani, boa noite, doutor. A ansiedade causa dormência na cabeça? As dormências são sintomas comuns da ansiedade mesmo, em várias partes do corpo. Pode ocorrer na cabeça e outras partes também. Lembra, isso parece que é uma coisa que está acontecendo aí, porque as pessoas muitas vezes têm medo de que a dormência geraria um AVC, um outro problema neurológico aí. Mas não é um problema neurológico, é um problema psicológico, né? Que está havendo aí uma hiperestimulação do seu organismo mesmo, pela própria emoção que você está vivendo. Mas isso é tratável e não causa nenhum dano ao seu organismo. À medida que você fica mais tranquilo, esse sintoma vai desaparecendo gradativamente. Renata, boa noite. Tenho ansiedade e depressão, minha cabeça fica agoniada. Ansiedade e depressão caminham juntas, não é? Por isso que é preciso tratar mesmo para você ir se libertando disso. A cabeça agoniada é uma sensação meio tensa, né? De uma confusão mental, uma agonia, um ficar sem lugar, aquela tensão que as pessoas com ansiedade vivem e com depressão também. Então é um quadro muito ruim, muito angustiante, claro, não é bom, né? E as pessoas muitas vezes querem ficar livre disso logo. Agora, infelizmente, não tem cura rápida para a ansiedade, é gradativo. Pouco a pouco você vai se libertar, mas com calma, com paciência, né? Principalmente com a psicoterapia. Fernando Antônio, doutor Antônio, Paulo Antônio, aqui é o Fernando, falando aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu tenho muita ansiedade, tenho 8 anos, cada dia um sintoma diferente. Pode ser acontecer isso a cada dia, uma coisa diferente, sintomas diferentes?
Sim, eu já tenho vídeos aqui no canal falando sobre isso, né, gente? Por que que acontece essa mudança de sintomas muito comum na ansiedade? Você está aí com o corpo muito excitado, muito emocionado, muito tenso, consequentemente, você tem hormônios de estresse em excesso carregados aí na corrente sanguínea circulando no corpo todo. E eles vão para todos os lugares, sistema digestivo, respiratório, cardiovascular, então neurológico. Então você tem o corpo todo em movimento aí dentro dessa hiperestimulação dos hormônios de estresse. Consequentemente, os sintomas variam, migram, podem variar e continuar o mesmo migrando em partes do corpo, né? Isso em função da própria característica da ansiedade. Mas esse não é grave, isso volta ao normal. Raimundo, Joelson, boa noite. Gustavo, baixe os vídeos dele e vão dormir com a voz dele no fone de ouvido. Tá bom, obrigado, Gustavo. É bom usar as meditações, né? Você vai na playlist ali do canal do YouTube, você tem uma série de meditações. Tem um programa de 8 semanas de meditação profunda que eu realizei e lancei em setembro. Lancei um outro agora de 8 semanas também. Então vai ali, semana por semana, você tem uma meditação que você pode praticar, tá? Arthur, boa noite, doutor. Ontem fui ao médico, deu eletro normal. É normal ter medo de sentir a mesma coisa no outro dia? Claro, né? Muito comum esse quadro de medo, da ansiedade, e as pessoas ficam muito preocupadas porque o medo é muito irracional, né? Muitas vezes a pessoa fala, por que eu estou com medo? Não tem nenhuma razão para ter medo. Mas justamente isso, a emoção ela não é racional. E aí, como o corpo está muito alterado, as áreas do cérebro relacionadas ao medo, elas estão alteradas, estão confusas. Não significa que seja para sempre. É uma alteração momentânea causada pela ansiedade. E quando você começa a tratar esses sentimentos, essas angústias, essas incertezas, essas inseguranças, elas vão diminuindo. E você volta ao normal, tá? Então, é calma e paciência. O Aio entrou. Boa noite, entrei no grupo de WhatsApp, ótimo, que bom, né? Na minha bio tem um link isso para entrar. Larissa Lima, sensação de desmaio, corpo flutuando, enjoo, boca amarga. Também é comum, né, essa sensação de enjoo, de boca amarga, a sensação de desmaio, algumas pessoas podem chegar a desmaiar mesmo, então isso acontece e assusta muito, né? Mas, como eu falei, é uma resposta do organismo, uma resposta de defesa, né, gente? A ansiedade, ela está aí para defender o nosso organismo diante de um perigo. Muitas vezes esse perigo é real, como a pandemia, por exemplo, foi um perigo real, e outras vezes ele é imaginário, né? Você está aí fantasiando que está sob perigo, mas não está, sob um ataque. Então a ansiedade prepara o corpo para isso, para você lutar ou fugir contra o perigo. E esse preparo, ele traz alterações mesmo no corpo, que são os sintomas. Mas à medida que você trata, esses sintomas vão desaparecendo e você volta ao normal cada vez mais, né? Claudine, dor no peito, osso externo e vários outros sintomas, né? E é o que a gente está falando, as dores musculares são comuns, né? Porque realmente você tem uma ativação do corpo, uma ativação da defesa do corpo, para você lutar ou fugir contra o perigo. Então, à medida que você luta ou foge, né, você precisa de músculos para isso. E aí entra a questão da, das tensões, das dores musculares mesmo, que são muito fortes, né? Daniel Gomes, boa noite aqui no TikTok. Meu coração fica acelerado 24 horas por dia ao fazer qualquer coisa. É ansiedade? Pode ser ansiedade. É claro que é preciso fazer exames para verificar se não existe outro problema, mas a ansiedade traz essa aceleração do coração durante 24 horas por dia mesmo, né? E assusta muito, incomoda, porque parece que você pode ter um problema grave no coração. Quando você faz exames e vê que você não tem nenhuma cardiopatia, aí você fica tranquilo, relativamente tranquilo. Mas à medida que você trata com a psicoterapia, que você vai entendendo o mecanismo da ansiedade, você vai cada vez mais se sentir mais seguro em relação aos sintomas. É claro que não é fácil, né, gente? É um processo gradativo, com calma, com metodologia, para você ir se livrar. Mas, com certeza, você se livra disso, né? Jonathan, boa noite, doutor. Estou bem, melhorei faz meses, mas às vezes só dá uma insônia. Continuo tomando os medicamentos ou paro? Então, Jonathan, lembra, gente,
infelizmente, não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade. Os sintomas, muitas vezes, podem melhorar, desaparecer e depois voltam, né? Por isso é preciso um acompanhamento psicoterápico. Não é só tomar medicamento. O medicamento não cura a raiz, a causa principal da ansiedade, né? Então, vale a pena, se você tiver um acompanhamento psicoterápico, né, falar com o seu psicólogo ou com o médico para você verificar essa questão de continuar ou não com os medicamentos, né? E lembrar que a ansiedade pode ser tratada sem medicamentos, porque os medicamentos têm efeitos colaterais que às vezes podem piorar os sintomas. Então, quando você trata de uma forma mais orgânica, mais psicologicamente profunda, você se livra